Eu não posso deixar de falar da minha emoção de estar aqui com vocês e gratidão, Ana, Rita, por estar aqui, porque é uma sensação de que se realiza um sonho, está se realizando um sonho, não é? Bom, eu sou Veveu, sou homem branco, com uma camisa meio esverdeada, e tem aqui atrás uns livros e algumas imagens de esculturas. Mas eu falava do sonho, né? E eu terminava o mandato de prefeito e recebi uma visita, Sobral recebeu uma visita do Jorge Paulo Lemann, com os dirigentes da Fundação Lemann, o Denis, a Camila, para conhecer Sobral, por que Sobral, como tinha acontecido a conquista desses resultados pela rede municipal de Sobral, esforço, né, de todos que fazem a rede municipal, né, professores, diretores, professoras, diretoras, funcionários das escolas, a equipe da secretaria, né? O que é que tinha acontecido em Sobral? Bom, ali ele convida para pergunta se eu topo passar um tempo nos Estados Unidos, com a bolsa da fundação, e lá ele faz um desafio, se eu topo coordenar um programa que pudesse, de alguma forma, compartilhar essa experiência em municípios brasileiros. E aí, claro, que a gente topou, né, esse desafio, e logo, ainda nos Estados Unidos, iniciamos esse trabalho, e o primeiro trabalho dele foi exatamente identificar aqueles primeiros municípios com quem deveríamos trabalhar, fazer um processo de seleção. Visitando esses municípios, conversando com prefeitos, com secretários, eu fui às escolas, visitar escolas, diretores de escolas, né? E eu voltei assim com uma certeza: fazer com que as coisas funcionassem, escolas que produzem analfabetos, em escolas que alfabetizam, escolas que não ensinam, escolas que ensinam, tinham uma peça fundamental, que a gente já tinha aprendido em Sobral, que é o diretor e diretora da escola. E aquele quadro que a gente viu trazia a segurança de que era preciso alterar a composição da forma como ocupar e dirigir as escolas, que são lideranças muito importantes. Não era possível produzir resultados, mudar a trajetória das escolas, né, na perspectiva que a gente entende, tá certo? Garantir a excelência acadêmica, né, de cada uma das crianças, dos meninos e meninas, garantir a alfabetização na idade certa, a proficiência de português e matemática, ciências, e o conhecimento, o que a escola produz, não apenas do ponto de vista do conhecimento, mas do ambiente escolar, da vivência, da socialização, enfim, tudo aquilo que se representa na escola, sem que uma peça-chave, que é o diretor, a diretora, não funcionasse. E com isso, então, volto pensando, imaginando como é que poderia se fazer isso com escala, pensar isso em termos de Brasil, né? Não apenas de uma rede, mas do Brasil. E me veio, então, a ideia de que era necessário ter um lugar que cuidasse disso, né? Que tratasse, tivesse como foco da sua razão de ser, assegurar a qualificação, a formação, né? De uma forma sistêmica, qualificada, com base em dados, em ciência, em pesquisas, não é? E aí veio a ideia de se fazer algo nessa linha. E aí, lá nos Estados Unidos, a Fundação Lemann tem os Lemann Center, que estão funcionando nas maiores universidades americanas, né? Harvard, MIT, Columbia, Stanford, né? Com outro papel. E eu imaginei o seguinte: bom, a gente pode imaginar algo desse jeito, né, nessa estrutura. E aí fui conversar com o Jorge Paulo e perguntar a ele se não era assim: bom, você acha que é possível a gente imaginar um Lemann Center no Brasil, com sede em Sobral? E ele, bom, depende, é possível sim, mas depende. Aí eu falei dessa ideia, dessa questão de que nós não teríamos condições de
efetivamente fazer com que as escolas públicas brasileiras passassem por esse processo de transformação, que os números dizem, né, dos resultados negativos, que infelizmente ainda está presente nas escolas, sem a mudança em figuras, em lideranças estratégicas do sistema educacional, a começar pelo diretor da escola, coordenador pedagógico, superintendência, não é? Mas também os responsáveis pelos processos decisórios no âmbito da secretaria, o secretário e o próprio prefeito, né? E o resultado é que estamos aqui hoje, fruto dessa conversa, né, sob a liderança de uma pessoa que parece que viveu a vida inteira, viu, para fazer isso, que é a Ana, que faz, assim, está fazendo de uma forma maravilhosa, com uma equipe muito boa, né, cuidando disso. E, assim, interessante que o caminho nosso, prosseguindo com o desenvolvimento, a implementação dos 2 programas que você citou, Rita, a gente percebe claramente isso, né? Se você não tiver, tá certo, lideranças chaves, pessoas chaves, em posições chaves, né, que consigam transformar a sala de aula, a escola, a rede escolar, né, o ambiente da secretaria. E, olhe lá, é possível, sim, o ambiente do município ser um território de aprendizagem, você não vai conseguir. A transformação disso tudo que a gente está falando, pela história do Brasil. Nós somos um país com herança escravocrata, nós somos um país que foi feito como colônia, tá certo? Onde as coisas não eram para todos, as coisas boas não eram para todos, não é? E temos como consequência essa realidade. Então, quando se fala em escola, você está falando em escola para todas e todos, né? Independente da situação social, econômica, e principalmente olhando para aquelas famílias mais empobrecidas, os que vivem na extrema pobreza, porque até a pobreza durante muito tempo, né, inclusive falando de Sobral, era um mito, pobre não aprende. E Sobral conseguiu mostrar, a rede de Sobral, que eu bato palmas, né, conseguiu provar que não é verdade isso, é possível superar esse mito. Não é a pobreza que impede a aprendizagem, tá certo? Não são as dificuldades territoriais, as dificuldades da natureza, não são as pessoas responsáveis por essa transformação, não é? Então, nessa visão de formar lideranças que são capazes de impactar resultados naquele ambiente, no município, o prefeito, no âmbito da prefeitura, a secretaria, o secretário e a equipe, direção de escola e sala de aula, o professor. Interessante observar, agora mesmo, a gente visita redes escolares, né, durante a pandemia, e a gente percebe que você tem, numa mesma rede, tá certo? Você tem um diretor que o resultado durante a pandemia é diferente de outra escola. Quando você vai ver qual foi a diferença, em quem estava a diferença, onde estava a diferença, um dos elementos principais dessa diferença era exatamente o papel que o diretor estava da forma como ele estava conduzindo o funcionamento da escola, né? Por essa razão é que nós entendemos que a formação da liderança com foco na equidade, pela história do Brasil, o Brasil é um país desigual, não é? Um país desigual, extremamente desigual, é campeão entre as nações, as economias organizadas do mundo, é campeão entre as desigualdades. E a desigualdade ela é acentuada pela pobreza, mas ela é acentuada pela raça, pela etnia, pelo gênero, não é? E isso tudo tem que estar atento. É preciso se garantir a mesma excelência, aprendizagem com a mesma excelência acadêmica, independentemente da condição específica de cada criança, de cada lugar. Não interessa onde ele mora, se é num bairro mais com melhor estrutura, se é na periferia, se é num distrito rural, etc. Por que Sobral? Porque Sobral, assim, pelo esforço de muitos, olha, eu estou aqui falando sobre isso, mas poderia ser um professor de Sobral, poderia ser um diretor ou uma diretora de Sobral,
tá certo? Poderia ser o secretário, não ele, o Herbert atualmente, ele, mas outros falariam a mesma coisa, porque há um entendimento, né, de que comum, né, da construção, das possibilidades de superar essas dificuldades e da construção sem mudanças, assim, digamos, com simplicidade, não é? Com simplicidade, fazendo aquilo que precisa ser feito. Então, Sobral é, sim, um território de aprendizagem. Não apenas porque está pronto, não está pronto, é sobretudo porque não está pronto. É um território de aprendizagem porque transformou escolas que não ensinavam, escolas que geravam analfabetismo em escolas que ensinam e alfabetizam na idade certa, e não como um resultado apenas de uma rede, mas uma opção da cidade, das famílias, dos pais, das mães da cidade. Então, Sobral talvez possa servir como um lugar de observação, não um único lugar, né, mas um lugar de observação para compartilhar as experiências que permanecem, que buscam, né, que ainda está se procurando. Bom, algumas ideias aqui para responder a sua pergunta.